ao nosso procedimento. Nós vamos fazer o nosso exórdio de ambientação através da leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje, a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida é o capítulo 86 desse livro, Jesus e os Amigos. A página é 187. Deixa eu desabilitar aqui o som para não dar interferência. Ok. Então, o capítulo de hoje, a página 187, o capítulo 86, Jesus e Amigos do livro Caminho, Verdade e Vida. Antes disso, nós vamos falar nossa mensagem da nossa agenda de hoje, de 16 de julho. A mensagem é ditada por Emmanuel, extraída também do livro Caminho, Verdade e Vida, do capítulo 120 desse livro. Então, Emmanuel nos diz que já recebestes alguma luz, desvela-te em não perdê-la, intensifique-a em ti. Então, visto isso, nós convidamos a Adriana para poder fazer a leitura do nosso exórdio de hoje. Então, vamos lá, boa noite. Capítulo 86, Jesus e os Amigos. Traz o seguinte epígrafe. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Jesus. Está em João, capítulo 15, versículo 13. Na localização histórica do Cristo, impressiona-nos a realidade de sua imensa afeição pela humanidade. Pelos homens, fez tudo o que era possível em renúncia e dedicação. Seus atos foram celebrados em assembleias de confraternização e de amor. A primeira manifestação de seu apostolado verificou-se na festa jubilosa de um lar. Fez companhia aos publicanos, sentiu sede da perfeita compreensão de seus discípulos. Era amigo fiel dos necessitados que se socorriam de suas virtudes imortais. Através das lições evangélicas, nota-se-lhe o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. A última ceia representa uma paisagem completa de afetividade integral. Lava os pés aos discípulos, ora pela felicidade de cada um. Entretanto, ao primeiro embate com as forças destruidoras, experimenta o Mestre supremo abandono. Em vão, seus olhos procuram a multidão dos afeiçoados, beneficiados e seguidores. Os leprosos e cegos, curados por suas mãos, haviam desaparecido. Judas entregou-o com um beijo. Simão, que lhe gozara a convivência doméstica, negou-o 3 vezes. João e Tiago dormiram no horto. Os demais preferiram estacionar em acordos apressados com as acusações injustas. Mesmo depois da ressurreição, Tomé exigiu-lhe sinais. Quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irás também só. Não aguarde teus amigos. Não te compreenderiam. No entanto, não deixe de amá-los. São crianças. E toda criança teme e exige muito. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Adriana, pela leitura do exórdio. Então, pacificados pelo exórdio ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, lido pela Adriana, nós estamos em condição de receber a prece inicial proferida pela Liana. Amado Mestre, nosso guia e nosso modelo, agradecemos por mais uma oportunidade de nossos encontros. Agradecemos pela tua presença, Mestre, e pela luz que a tua presença nos traz. Agradecemos pela permissão de contarmos com os nossos mentores espirituais neste momento.
que a nossa casa se encha de luz, que a esperança de um mundo melhor invada os nossos corações e que as lições que veremos neste encontro nos sirvam de luz para que essa porta se abra diante de nós, possamos encontrar a tua presença e as tuas lições de amor e de caridade. Façamos então as nossas preces, pedindo que tudo transcorra na mais perfeita paz e que essa paz trazida por tuas lições continue conosco quando este momento aqui de reflexão se acabar e possamos seguir transformando em ações tudo aquilo que aprendemos. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Liana, pela prece de início. Então, pacificados que estamos e harmonizados, podemos dar início à continuidade do estudo do livro Missionários da Luz. Nós estamos no capítulo 13 desse livro, Reencarnação. Paramos no item 13.19. Ok? Todo mundo se localizou? O item 13.19 é o primeiro parágrafo da página 207 e começa a palavra do orientador, ok? Mas antes disso, eu queria ler a frase acima que nós não comentamos a respeito dela. Então, uma conversa com Alexandre e André Luiz, Alexandre explicando para André Luiz a maravilha do auxílio que eles estão prestando para a possibilidade de Segismundo encarnar naquela família. Então, nos diz Alexandre para André Luiz, daí a necessidade desse trabalho intenso para despertar-lhe os valores afetivos. Somente o amor proporciona vida, alegria e equilíbrio. Modificado em sua posição íntima, Adelina emitirá doravante forças magnéticas protetora dos elementos destinados ao serviço elevado da procriação. Ok? Então, isso nós estávamos falando aí, sobre a importância do amor neste processo. Todo mundo se encontrou aí? Ok? Então vamos lá. A palavra do orientador não podia ser mais lógica. Começava agora a compreender o sentido sublime do trabalho, que se realizara para que o esposo de Raquel se fizesse mais humano e mais doce. Como não encontrasse expressões, como não se encontrasse expressões para definir meu assombro, Alexandre sorriu e acentuou depois de longo intervalo. Segundo pode observar, não existem por aqui milagres para o culto do menor esforço. E quando ensinamos em toda parte a necessidade prática do amor, não procedemos obedientes a meros princípios de essência religiosa, mas atendendo a imperativos reais da própria vida. Então, aqui a gente vai começar a observar que eles começam a relatar que o amor é a base de sustentação da recuperação de Adelino.
para que pudesse, então, Segismundo encarnar na sua família como seu filho. Então, o amor sendo a base de sustentação desse exemplo, mas o amor sendo a base de sustentação para todos os momentos da nossa vida. Todos, sem exceção. Então, nesse sentido, sobre a nossa necessidade prática do amor, nós achamos prudente nós relembrarmos aqui um livro intitulado como Cartas de uma Morta. Quem assina esse livro é Maria João de Deus, mãe de Chico Xavier. Então, foi um livro que Maria João ditou para que Chico psicografasse das experiências dela no além-túmulo. No capítulo 7 desse livro, é chamado As Almas Sofredoras. Então, nesse capítulo, ela fala algumas nuances sobre as almas que sofrem. E dentro desse capítulo, tem um item que ela intitula como A Regeneração e o Triunfo são possíveis pelo amor. Então, nesse exemplo de conciliação de Adelino com Segismundo, a reconciliação é importante para ambos os lados e só é possível pela base do amor. Então, por isso que Maria João de Deus, ela intitula esse pensamento que ela vai nos ditar agora como a regeneração e o triunfo somente são possíveis pelo amor. Então, Maria João de Deus nos diz o seguinte: inquiri então ao meu esclarecido mentor sobre a causa desses sofrimentos, ou seja, sobre a causa dos sofrimentos humanos, dos N sofrimentos humanos. Qual que seria, então, a verdadeira causa desses sofrimentos? Então, Maria João de Deus pergunta para o mentor dela, quando ela havia desencarnado. E o mentor lhe responde: estas regiões, disse-me ele, são as que mais se avizinham da terra, ou seja, as regiões dos sofredores. E justamente sob o que determina o sagrado estatuto da compensação, porque essas atmosferas pestilentas refletem os sentimentos que lá predominam, né? Então, nós vamos nos lembrar muito bem que o umbral é adjacente à Terra, porque está muito relacionado com a energia dos que aqui habitam. Mas nós não podemos esquecer também que, fronteiriço ao umbral, o que se encontra fronteiriço ao umbral? A colônia nosso lar. A colônia nosso lar. Então, veja que a colônia nosso lar é de espíritos que estão se recompondo da região umbralínica, não é? Tanto é que os irmãos que trabalham lá vão resgatar os irmãozinhos da região do umbral. Ação do amor no resgate, ação do amor no tratamento, na cura desses irmãozinhos. Então, são essas regiões pestilentas que necessitam do devotamento daqueles que ali trabalham. E aí continua o mentor de Maria João de Deus. A inveja, a avareza, a ambição, o sensualismo campeiam livremente. Todos os seres que aqui se amontoam desvairadamente podem descer até os lugares onde anteriormente viveram apegados a tudo quanto constituiu o substrato de seus prazeres. Não souberam vibrar com os ideais da alma,
e não quiseram abandonar as ilusões dos seus dias terrenos. Viveram com a sua própria angústia, acalentando desejos inqualificáveis. Então está falando dos irmãozinhos que desceram a região umbralínica. Por quê? Porque se submeteram aos desvios, aos exageros terrenos. E como nós vimos que a natureza não dá salto, o além túmulo é uma continuidade daquilo que nós desejamos viver enquanto encarnados. Então, isso tudo é arrastado para a região umbralínica, devido à similaridade de energia. Mas nós estamos falando da necessidade da prática do amor, Marco. E agora você está só me falando dos desvios que corroboram para que o ser percorra mais tempo nas regiões da sombra. Mas aí o mentor de Maria João de Deus continua. Quanto ao possível perdão de Deus, não se justifica. Assim como os insultos e os blasfemos dos homens não o atingem. O poder criador não se poderia pessoalizar para conceder beneplácitos. Ou seja, nós cometemos desvios, nos envolvemos em exageros e depois, conforme nós comentamos, né, no encontro anterior, apenas uma palavra de arrependimento abriria as portas do perdão, né? Abriria as portas do refazimento espiritual, mas a natureza tem a lei divina por trás. Então, é aquele espírito de sequência da natureza. Tem que ir se refazendo todo o extravio energético que foi acreditado ao espírito. Então, por isso que o mentor de Maria João de Deus continua. A lei de Deus é sempre o amor. Amor é a luz que envolve o universo. É o éter vivificador, ou seja, é o que nós não enxergamos, não sentimos, mas que existe e dá vida. É o fluido cósmico universal. Amor é a afeição dos espíritos dedicados. É a alegria dos bons. Amor é a luta que aperfeiçoa. A alma culpada pode, pela súplica, pelos desejos reiterados, reorganizar o seu mundo interior, equilibrá-lo para a obtenção de maior força aos novos propósitos de regeneração e aperfeiçoamento, captando assim, nesse amor universal, os elementos do seu triunfo na luta. Mas a prece, tão somente a prece, não afasta do caminho aquele que ela própria buscou com seus pensamentos e atos. Né? Então aí, quando Alexandre nos fala sobre a necessidade da prática do amor, é para que nós consigamos nos interconectar com esse amor divino que nos envolve. Mas se nós não praticamos o bem, se a gente não se vibra, se nós não vibramos na mesma sintonia desse amor que nos envolve, nós não conseguimos usufruir desse presente divino. Por isso que é necessidade a prática constante do amor.
a prática constante do bem relacionamento. Por isso que os irmãos trabalhadores da colônia espiritual saem do nosso lar para resgatar os irmãos da região branílica, porque é necessário a prática constante do amor. É necessidade do espírito. Alguém tem algum comentário a fazer a respeito dessa passagem até agora? Não? Então, se ninguém tem um comentário, vamos dar continuidade. No curso de seus esclarecimentos, alusivos ao interessante caso de Segismundo, o bondoso instrutor ferira assuntos de grande relevância para mim. Mencionara a união sexual e designara o trabalho criador como seu objetivo sagrado. Não seria esse o momento oportuno de ouvi-lo mais extensamente respeito ao delicado assunto? Criveio de interrogações ansiosas. Alexandre não se mostrou surpreendido e ouviu minhas perguntas com imperturbável serenidade. Quando me coloquei na atitude de expectativa, Marco, você desativou o microfone. Ok, perdão. Então, conseguiram me ouvir até o final do parágrafo? Estão me ouvindo? Não, se desativou quando perturbável serenidade. Quando me coloquei na atitude de expectativa, respondeu Quando me coloquei na amavelmente. atitude de expectativa, respondeu-me amavelmente. Isso. Ok? Ok. Tá. O sexo tem sido tão aviltado pela maioria dos homens reencarnados na crosta que é muito difícil para nós outros, por enquanto, elucidar o raciocínio humano com referência ao assunto. Tá. Mas aqui eu quero fazer um comentário antes disso. Quando ele estava falando, André Luiz estava falando para Alexandre, e Alexandre estava ouvindo, né? Estava deixando André Luiz falar. Tanto é que André Luiz fala, criveio de interrogações ansiosas. Alexandre não se mostrou surpreendido e ouviu minhas perguntas com imperturbável serenidade. Quando me coloquei na atitude de expectativa, respondeu-me amavelmente. Então, veja, o que eu quero mostrar aqui. Alexandre, ele exerce uma coisa que nós precisamos de exercer. É o que nós chamamos de escuta ativa, né? Então, escuta ativa é a capacidade que nós temos de nos posicionarmos frente àquele que nos busca para conversar, para nos expor determinado assunto, mas nós demonstrarmos para ele que estamos recebendo a mensagem e que estamos analisando a mensagem, compreendendo a mensagem sem interromper, dando sinais através das mensagens não faladas, né? Então, o que forma a escutativa? A escutativa, por exemplo, você olhar no olho da pessoa que está falando com você. Não é isso? Você olhar no olho da pessoa. Então, muitas das vezes, né,
as pessoas que trabalham no atendimento público, elas tendem a receber a pessoa escrevendo, né? A pessoa falando com ela está com a cabeça abaixo no computador, fazendo as anotações. Então, quando eu tenho possibilidade de orientar, eu digo, você precisa olhar para a pessoa que está falando com você. Né? Então, isso é uma escuta ativa, é essa capacidade que nós temos de olhar, acolher aquele que fala, tentar não interromper, deixar a pessoa falar, e quando ela manifestar a pausa ou o interesse do nosso comentário, aí nós nos posicionarmos a ter seus comentários pertinentes. Então, vocês repararam isso nesse parágrafo ou não? Alexandre, ele quis demonstrar, André Luiz, ele quis passar para a gente exatamente essa característica, que nós chamamos de escuta ativa. Marco, só para complementar, Paulo Freire chama essa escuta ativa de um ato amoroso. Muito bem, um ato amoroso. Um ato amoroso. Não é Paulo Freire que vai ter um filme agora? Não foi Paulo Freire que fez o estudo dele, fundamentado em Mogico, não foi? Na cidade de Mogico? Você sabe a história dele ou não, do Paulo Freire? Ele é um educador, né? Uhum. Angicos. Angicos, né? Angicos, né? Alfabetização de Angicos, Não é esse o Paulo Freire? Isso. Então, o Paulo Freire vai ter um filme que quem vai interpretar ele é Wagner Moura. Vai ser maravilhoso. Vai ser gravado. Então, maravilhoso. Então, Paulo Freire é um educador, né? Um excelente educador, famoso. E é interessante que ele pregou muito disso, né? A escuta ativa, né? A escuta ativa. Então, é isso que André Luiz está mostrando que o seu orientador está fazendo nesse momento. Então, quero aqui dar as boas-vindas aqui para o Aquino, viu, Aquino? Seja bem-vindo aqui ao nosso estudo. Então, nós estamos... nosso encontro ele é balizado pelo livro Missionários da Luz. Tá? Boa noite. Nosso encontro está sendo balizado pelo livro Missionário da Luz, que é um dos livros psicografados por Chico Xavier. A intenção do nosso estudo aqui é o que é? Nós pegarmos os livros de Chico e, através dos livros de Chico, nós irmos explicando para estudando a doutrina espírita. Então, nós não temos o objetivo de terminar o livro, porque a gente termina um, começa outro. É um encontro semanal para que a gente possa conversar sobre a vida dentro da filosofia da doutrina espírita. Nesse momento, a história que nós estamos vendo, Missionários da Luz, é a história de André Luiz. André Luiz foi um médico encarnado na Terra, que ele desencarnou, foi tratado no mundo espiritual e agora está vindo na Terra em espírito com o seu mentor para tentar ajudar as pessoas aqui na Terra. Essa é a história, por isso que chama Missionários da Luz, né? Que esse médico vem em espírito com esse mentor. O mentor dele é chamado Alexandre. Então, Alexandre vem mostrar para André Luiz como que ele pode auxiliar os demais. E nesse momento, nós estamos vendo a história que André Luiz e Alexandre estão ajudando uma pessoa que precisa reencarnar dentro de uma família que ele, em encarnação passada, cometeu uns erros. Ele cometeu um assassinato, que ele gostava da esposa do marido, ele matou o marido, tal, desencarnou, teve uma conturbação espiritual muito grande, e esse casal, ele reencarna o casal, e essa pessoa que assassinou fica perambulando, vagando no sofrimento, nas zonas umbralínicas. Aí, o que ele precisa agora? Ele precisa de uma oportunidade para reencarnar como filho desse casal. Então, Alexandre, que é o mentor, e André Luiz, que é esse médico espiritual, estão lá nesse casal tentando preparar esse ninho para que esse espírito devedor reencarne como filho dentro de um lar que ele cometeu o assassinato. Tá? Então, é isso que nós estamos vendo, uma conversa entre Alexandre, que é o mentor, e André Luiz.
Então, vamos lá. Alguém quer fazer algum comentário a mais sobre essa demonstração de escuta ativa do mentor Alexandre? Não? Então, vamos lá. Então, aí a André Luiz fala, quando me coloquei na atitude de expectativa, respondeu-me ele, o mentor, Alexandre, amavelmente. O sexo tem sido tão aviltado pela maioria dos homens reencarnados na crosta que é muito difícil para nós outros, por enquanto, elucidar o raciocínio humano como referência ao assunto. Por quê? Porque o sexo é maravilha e presente divino. O sexo é maravilhoso, é uma dádiva divina. Mas nós, dentro da nossa parca informação, do nosso pouco desenvolvimento espiritual, nós contaminamos a beleza do sexo pelas paixões exacerbadas. Então é isso que a espiritualidade está falando para nós. E aí, nós pedimos ajuda a um livro chamado Correio Fraterno. Esse livro Correio Fraterno é um livro de vários autores espirituais. Cada capítulo ditaram para Chico Xavier psicografar em vida. O capítulo 35 chama-se Sexo e Disciplina. E quem ditou, o espírito que ditou para Francisco Cândido Xavier psicografar a mensagem foi Emmanuel. Tanto é que o nosso grupo chama Sociedade Espírita, Sociedade Literária Espírita, Emmanuel e André Luiz. Então, nós estamos estudando as obras de André Luiz e fazemos comentário do Espírito Emmanuel. Então, nesse livro, o capítulo 35 chama Sexo e Disciplina. Vamos ver o que Emmanuel fala para nós. É no sexo que a vida cunha passaporte ao renascimento, acaletando a bênção do lar. Ou seja, nós, enquanto na espiritualidade, esperando o momento para nós renascermos, porque a doutrina espírita ela prega a continuidade da vida, permitindo assim que nós nos renovemos em espírito, nos reciclemos em educação, em formação, para que nós possamos evoluir espiritualmente, né? E essa possibilidade de nós reencarnarmos nesse mundo, que é um mundo ainda material, é só através do sexo. Por isso que Emmanuel nos diz que o sexo é no sexo que a vida cunha o passaporte ao renascimento, acalentando a bênção do lar. Continua Emmanuel nos dizendo que através do sexo retomamos o fio de nossas experiências, recebemos o carinho dos pais, abençoamos a esperança dos filhos e recolhemos precioso estímulo para a luta do dia a dia, né? Então, essa possibilidade de nós retomarmos o fio das nossas experiências, o que é isso? Nós vivemos, aprendemos e desencarnamos. Ora, tem muito mais coisa para eu aprender. Eu tenho um mundo para evoluir. Seria muito injusto e contra a natureza que aquilo ali, toda aquela energia organizada desse ser que a natureza gastou milênios, milhares de anos para organizar a nossa arquitetura energética, que é o nosso espírito, acabasse. Então, é contra a sapiência da natureza, por isso que é continuidade. Então, acaba a carne e o espírito continua. E continua esperando a possibilidade de reencarnar, porque só na carne nós conseguimos aperfeiçoarmos em espírito, pela prática do bem, pelo auxílio, pela busca da informação, pela busca do conhecimento, né?
Então, por isso que Emmanuel está falando da grandeza do sexo, porque é através do sexo que permite nós retomarmos o fio da nossa experiência no renascimento. E ele continua, mas é igualmente por ele, pelo sexo, que forjamos perigosas obsessões e abusos inomináveis, criando para nós mesmos a sombra da loucura ou a grade da delinquência. Por quê? Porque o sexo é belo. Mas como o sexo está envolvido pelo instinto animal que nós ainda temos, muitas das vezes nós podemos usar essa energia mal controlada e mal empregada e nos envolvermos em paixões descabidas, em paixões arrasadoras, que nos compromete espiritualmente com a outra pessoa e gera os processos de obsessões quando nós nos desencarnamos, esses compromissos energéticos descontrolados, né? Esses compromissos descontrolados, quando nós desencarnamos, continua, porque a natureza ela é contínua. Daí vem a origem de várias obsessões espirituais. Continuando. A bondade divina nolo concede como portal de luz. O que é isso? A bondade divina concede, pelo sexo, uma porta de luz. O sexo é uma porta de luz. Em muitas circunstâncias, contudo, atravessamo-lo tomados de paixão, qual se densas trevas nos envolvessem. Isso acontece, no entanto, à face da ignorância deliberada com que nos conduzimos no assunto. Ignorância, o desconhecimento da maravilha que é o sexo. Sabemos prever com exatidão o próximo eclipse do Sol. Todavia, em matéria de sexo, quase sempre as impropriedades aparecem de chofre, ou seja, de relance, sem qualquer profilaxia de nossa parte. As impropriedades em relação ao sexo, os devaneios, né? É necessário, assim, saibamos atender à educação do caráter, para que o caráter não se transvie. Lembremos de que a natureza, retratando as leis de Deus, não guarda qualquer capricho. O que é isso? O sexo não é capricho da natureza. O sexo é lei divina. Tanto é que quando nós estudamos as 10 leis morais, primeira lei, lei da adoração. Segunda lei, lei do trabalho. A terceira lei, lei da reprodução, devido ao sexo. A divindade do sexo, na terceira lei divina. Mas nós temos que ter educação para nós não malfazermos essa lei divina que nos é dada. Pergunto se alguém quer fazer um comentário, tecer esses comentar acerca dessas nuances de Emmanuel. Nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Tudo é interligado, tem um motivo de ser. Mas aqui a gente não pode entender o sexo somente com o propósito da procriação, né? O sexo é a união de dois espíritos afins,
Deveria ser, né? De dois espíritos afins. Aqui vale dizer que espírito não tem sexo. É ou não é? Estou falando mentira? Espírito não tem sexo. O sexo pertence ao corpo material. Espírito não tem sexo. Então, o sexo é a união espiritual. A concepção, o fato de gerar filhos, é o que nós necessitamos nesse mundo material, porque nós ainda precisamos de ter essa energia reprodutiva que atrai um ao outro para poder gerar filhos. Mas o sexo é muito além disso. O sexo é o prazer da união entre almas. E aí aproveita isso biologicamente para poder atrair o macho e a fêmea para a criação, biologicamente. Mas o sexo é além disso, né? O sexo é além disso. É a união de almas, né? E aí a gente... Por que eu estou deixando bem claro isso? Porque para a doutrina espírita não existe o homem, não existe a mulher. Existe o espírito, que é assexuado. Então, se é união, né, homoafetiva, é apenas biológico isso. O que importa é a união do espírito, gerando uma conformação de paz, de estabilidade. Isso não é o amor, gente? Quando duas almas se unem, gerando uma conformação de equilíbrio, né? É isso a natureza da evolução. É nós nos unirmos em equilíbrio. Nós unimos em equilíbrio, né? Então, assim, a pessoa não pode ter filho. É apenas a parte biológica da concepção. Apenas a parte biológica, mas a união entre duas almas é muito mais é muito além disso. Aí o Guto pergunta, né? Tá, mas aí ela não pode ter filho, não abre portas, né, para reencarnações. Tá, mas e os espíritos familiares e afins que já estão reencarnados aqui, perto de você, né? Então, assim, você não pode ter filho, né? Eu não posso ter filho, mas eu gero minha energia no bem, e de modo que aqueles filhos espirituais se aproximam de mim não pela reencarnação biológica, mas pela minha conformação de amor que eu desenvolvi e permiti que eles se aproximassem de mim. É a família espiritual, não a família biológica. Você entendeu, Guto? Foi claro? Oi? Pois é, pois é. Pois não, Liana. Isso. Diante do que está sendo exposto, né, sobre essa energia, eu não sei dizer exatamente a fonte, mas eu já li alguma coisa sobre isso dentro da doutrina espírita. Essa energia sexual, quando não é através da forma biológica, entre dois espíritos, né, encarnados, ela pode ser aproveitada e muito bem aproveitada no sentido de ser canalizada para outras formas de ações aqui no planeta Terra, né? Por exemplo, para a arte. Aí eu acredito que a gente pode colocar como exemplo o Chico Xavier, que não teve filhos, mas o fato de escrever, né, de se entregar a essa missão, pode ser também ter tido a ajuda dessa, canalizar essa energia sexual para essas ações de escrita. Eu já vi alguém colocar também como exemplo, nesse sentido, o próprio Kardec, que não teve filhos com Anneli, acho que é o nome da esposa dele, né? Anneli.
Isso. Não tiveram filhos, mas foram duas almas afins que se encontraram neste mundo, e ela foi muito importante para o desenvolvimento da doutrina espírita junto com ele. Certamente. Né? Exatamente essa canalização dessa energia, que a gente imagina que o sexo está voltado somente para a reprodução, mas não é. É uma energia muito boa e que pode ser usada para outras ações para o bem, nas nossas missões aqui na Terra. Sem Exatamente. dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A gente até comentou em outro momento que Joana de Anjos falou para Divaldo Franco, quando ele era novinho, né, quando começou as primeiras aparições, que ele dizia, eu quero casar, eu quero ter minha família. Aí ela disse, você não vai, nessa reencarnação, no seu planejamento reencarnatório, não tem o matrimônio, você não vai casar, você vai utilizar a energia sexual para outros fins, para outras finalidades, não para o sexo, né? Aí ele criou uma família, 630 e poucos crianças, né? Ele adotou, né? Ele foi pai, não necessariamente o pai biológico, né? E deixando claro que aqui é apenas uma reencarnação, dentre milhares de reencarnação. Por exemplo, eu não fui mãe nesta vida, mas eu sentia que eu ia ser mãe de 3 filhos. Quando eu era mais jovem, a mais jovem é outra, como se fosse jovem. Quando eu era jovem, o mais é triste. Quando eu era jovem, eu achava que eu ia ter 3 filhos. Mas eu tive 3 filhos, porque eu tive 3 sobrinhos. Entendeu? Aí depois que eu entrei na doutrina espírita, foi que eu comecei a entender. E eu vim realmente comprovar que eu não poderia ter filho há uns 10 anos, porque a médica, eu fiz vários exames, ela disse, você não tem sangue nem para você, que dirá para gerar outra vida. Aí foi que eu entendi que nesta reencarnação, no meu planejamento reencarnatório, eu não vim para ser mãe biológica. Mãe biológica, mas eu sabia que eu ia ter 3 filhos e eu tenho 3 filhos que são 3 sobrinhos. Filhos espirituais, né? Isso, então, exatamente. É o que permanece, né? É a família espiritual que se forma, né? Muito bem. Só para terminar de ilustrar, a questão 201 e a 202. Posso falar? Tá, então só explica para a gente o Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos. Qual parte que está, qual capítulo que é. O capítulo é Sexo nos Espíritos. Foi uma pergunta difícil. Capítulo 4, da pluralidade das existências. Qual é a parte agora? Está no livro 2, Mundo Espiritual. Eu não sei de qual. Deve ser, né? Isso. Então, por quê? A Adriana vai ler para a gente uma parte do Livro dos Espíritos. Então, o que é o Livro dos Espíritos, né? Então, é o primeiro livro lançado por Kardec, que é em 1857, que deu a codificação da doutrina espírita. Então, 1017 perguntas e respondida pelos espíritos. Esse livro é dividido em 4 partes. A primeira parte são as causas básicas, questões fundamentais, para a gente começar a entender a doutrina espírita, e a segunda parte do livro é sobre o mundo espiritual. Então, nessa segunda parte sobre o mundo espiritual, a Adriana vai ler para a gente uma questão que está no capítulo 4, não é? Isso. Capítulo 4 dessa segunda parte. Então, vamos lá. São 2 questões. A questão 201. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Né, que Marco falou. De certo. São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. 202. Quando errante, quando está na espiritualidade, não está reencarnado, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas, porque haja de passar. Aí vem a explicação. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não tem sexo.
Visto que Ainda bem que lhes... você falou isso, né? Me mostrou que eu não estou falando mentira, né? Aham, exatamente. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso, ensejo de ganhar experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Muito bem. Estava preparada essa questão já para você ler ou você pegou agora? Agora, eu abri, agora, pediu para eu abrir agora na questão. Muito bom. É porque é aquela intercambialidade da espiritualidade, né? Então, a espiritualidade Exatamente. é impressionante, né? Jogou na Você ia questão falar? 7. Não, porque eu Ah, falei isso, que o espírito não tem sexo. aham. E você abriu exatamente na questão onde ele afirma que o espírito não tem sexo, né? Impressionante. Me arrepia ainda. Não era para me arrepiar, mas eu continuo me arrepiando ainda, né? Mas vamos lá. Alguém quer fazer mais algum comentário? É preciso que vocês comentem, porque a espiritualidade fica soprando no ouvido de vocês. Não, Então, isso é verdade, Marco, porque fica soprando, aí às vezes a pessoa não fala, né? pois é. Aí vem e sopra no outro, aí ó, vai, fala aí que eu falei no ouvido de fulano e fulano não quer falar. Pois não, Isabel. Então, seguindo nesse viés, à luz da doutrina espírita, os homossexuais que constituem famílias, tá tudo ok, né? Não há nada de errado, nada a ser criticado. Não, nada, porque o que importa é o amor. A doutrina espírita é a doutrina do amor. A doutrina espírita é a doutrina que nos exemplifica os ensinamentos do Cristo. Isso que é a doutrina espírita. E os ensinamentos do Cristo, quando o fariseu pergunta para o Cristo qual que é a lei maior, é a lei do amor. Amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. Então, a lei do amor. Então, não é o homem, não é a mulher, é o espírito. Então, nesse ponto, nós vemos muitos casais homoafetivos muito estáveis, com amor exorbitante entre eles, como nós vimos casais entre homem e mulher com desavenças, com brigas terríveis, né? Então, a união serve para a estabilização. A união entre duas pessoas, entre dois espíritos, para a estabilização. O amor é estável, não é? O amor é estável. O amor é paz. Então, é para gerar paz. Se não gera paz, está errado, né? Então, não é o homem, não é a mulher, é o espírito. É a doutrina dos espíritos. Não seria a doutrina do homem e da mulher. Não. É a doutrina dos espíritos. E conforme lá no capítulo 4, a parte segunda do livro dos espíritos, na questão, Adriana, que você leu? Questão 202. Na questão 202. O 2, o 0 e o 2. União entre dois espíritos. E Como é que você vai esquecer questão 202, né? Porque não tem Entre dois sexo. espíritos, o 2 e o 2. E o Espíritos se 0 no meio. encarnam como homem ou como mulheres, porque não tem sexo. Não tem sexo. E Ok. eu acho que a gente tem vários exemplos no Brasil mesmo de casais homoafetivos que são maravilhosos pais e mães também, né, ao mesmo tempo, enquanto, como o Marco disse, em outros casais héteros estão desavença o tempo todo. Exato. E filhos abandonados, etc. Essa questão e o preconceito é muito grande, a falta de conhecimento, né, das pessoas, da doutrina espírita, de entender isso, porque até algumas religiões massacram essas pessoas também, né?
Eu tenho 2 casos na família de mulheres homoafetivas, e assim, a família nenhuma, ninguém rejeitou elas. O pai era preconceituoso, mas Deus botou, disse, eu digo a era meu irmão, eu digo a meu irmão, Deus disse assim: ei, vai uma homoafetiva, porque ele fazia piada com homossexuais, sabe? Aí Uhum. eu dizia, olha, vai uma homoafetiva para você, na sua casa, para você acabar com isso. Pois E, é, e é muito interessante, porque ele parou de fazer, ele evoluiu, porque sentiu na pele, né? E o medo da filha ser maltratada e tudo. E aí a outra ainda não tinha apresentado a companheira para a família, e apresentou há pouco tempo, numa confraternização do aniversário de um dos meus irmãos, e eu disse, abracei ela e seja bem-vinda, Não? e ela não ia porque não tinha ido ainda com medo de ser rejeitada. Eu disse, não, todo mundo apoiou de fulano, então vai apoiar você. E todo mundo tratou ela muito bem. Eu acho que é isso que é amor, sabe? Eu acho que isso. é como o amor acima de qualquer coisa. É, Não isso é, adianta você ter preconceito, porque eu acho que Deus não quer isso para ninguém. Que ser maltratado, que você maltrata, você está fugindo totalmente das leis de Deus. isso. E, então é para mostrar para a gente isso, né? Que a união é independentemente do sexo. A união é em função do amor. E o amor, gente, é do espírito. O amor é do espírito, né? É o espírito que ama, né? Os vínculos que permanecem na espiritualidade são os vínculos espirituais, os vínculos verdadeiros espirituais. E como o espírito não tem sexo, né? Então são os vínculos verdadeiros que prevalecem. Ok, Isabel? Certo? Alguém quer fazer algum comentário a mais a esse respeito? Não? Muito bem. Então, podemos continuar. Então, repetindo, o sexo tem sido tão aviltado pela maioria dos homens reencarnados na crosta que é muito difícil para nós outros, por enquanto, elucidar o raciocínio humano com referência ao assunto. Basta dizer que a união sexual entre a maioria dos homens e mulheres, terrestres, se aproxima demasiadamente das manifestações dessa natureza entre os irracionais. No capítulo de relações dessa espécie, há muita inconsciência criminosa e indiferença sistemática às leis divinas. Desse plano, não seria razoável qualquer comentário de nossa parte. Então, o Espírito está falando, né? Trata-se de um domínio de semibrutos, no qual muitas inteligências admiráveis preferem demorar em baixas correntes evolutivas. Então, é isso que a Bernadette estava falando, né? Tem que vir para exemplificar, porque o amor, ele extrapola essas pequenas nuances que nós temos, né? É inegável que também aí funcionam as tarefas de abnegados construtores espirituais, que colaboraram na formação básica dos corpos, destinados a servirem às entidades que reencarnam nestes círculos mais grosseiros. Entretanto, é preciso considerar que o serviço em semelhante esfera, ou seja, o serviço entre nós encarnados, é levado a efeito em massa, com características de mecanismo primitivo. O amor, nesses planos mais baixos, é tal qual o ouro perdido, em vasta quantidade de ganga, exigindo largo esforço e laboriosas experiências para revelar-se aos entendidos. Né? Então, ele fala para a gente aqui sobre o amor, né? E que nós ainda, na nossa imperfeição, né? No nosso pouco processo evolutivo que nós temos ainda, nós
pouco conhecemos do verdadeiro amor. Pouco. E do pouco que nós conhecemos, muitas das vezes, nós desvirtuamos esse amor para dirigi-lo em direções contrárias ao que foi proposto. E aí ele fala para a gente, explicando isso tudo. Em nosso plano, o amor é como ouro perdido em vasta quantidade de ganga, né? O que é isso, né? O amor é como ouro perdido em vasta quantidade de ganga. Ganga é um termo usado para a mineração. O que é ganga? Ganga é aquele material que quando a gente está peneirando lá, procurando o ouro, né, os garimpeiros com aquela peneira, né? Então, ganga é aquele material que envolve o ouro, mas não tem valor nenhum. Então, todo aquele lixo que fica envolvendo o ouro é chamado de ganga. Então, por isso que a espiritualidade nesse livro nos diz que o amor, em nossos planos mais baixos, é como esse ouro perdido em vasta quantidade de coisas inúteis, né? Nós desvirtuamos esse amor para paixões que resultam em obsessão, né? Muitas das vezes nós desviamos o amor e geramos compromissos infindáveis com aquelas pessoas que nós, em nome do falso amor, nós ferimos, né? Então é isso. Esse amor que se perde nesse material inútil que a gente envolve nesse ouro bendito, né? E aí tem um livro chamado Coletâneas do Além. Esse livro também foi ditado por autores diversos. O capítulo 35 desse livro é chamado A Divina Lição. Uma vez que nós estamos falando do amor, né? A Divina Lição. E quem dita esse capítulo é Casimiro Cunha, né? Um poeta maravilhoso do início do século XX e que desencarnou. E quando ele desencarna, ele volta em espírito a Chico Xavier e dita uma série de poemas para Chico. E um desses poemas está psicografado nesse livro, Coletâneas do Além, nesse capítulo 35, sobre o tema, o título, A Divina Lição. Então, o que Casimiro Cunha nos diz? Nos diz o seguinte: quando o grande processado ouviu a condenação, o povo esperava, aflito, os gestos de reação. Não se dizia emissários da majestade de Deus? Por que dobrar-se humilhado às tricas de fariseus? Não se afirmava o Senhor? Não era o divino mestre? Por que curvar-se à injustiça no campo da dor terrestre? Fala-se que Jesus era o caminho, a verdade, a vida vitoriosa, no seio da divindade. Entretanto, pobre e humilde, em face da multidão, era ele tido à conta de feiticeiro e ladrão. Vencido e dilacerado, o sangue a empapar-lhe a fronte, contemplava, angustiado, a fimbre azul do horizonte. O povo, porém, não via nem milagres, nem sinais, onde o socorro divino das hostes celestiais, martírios e bofetadas, e o mestre não reagia, suportando a cruz pesada na túnica da ironia. Que fazia o condenado? Por que não pedir dos céus incêndios, misérias, pragas, flagelações, escarcéus? Onde os carros poderosos de Jesus de Nazaré? Onde as armas e soldados
pela paz da nova fé. O justo, porém, na cruz, ouvindo perguntas mil, viu que a turba ainda era frágil, ignorante e infantil. E o mestre, fitando os céus, deu a divina lição do amor que redime a vida no silêncio e no perdão. Então, esse é o amor valioso que veio Cristo ensinar, e é esse amor valioso que a doutrina espírita tenta recapitular para nós melhor compreendermos o que é a mensagem bela do Cristo, quem é esse Cristo majestoso que passou por nós e nós ainda não o conhecemos em sua plenitude, né? Então, esse é o ensinamento básico da doutrina espírita, né? A beleza desse amor divino exemplificado pelo Cristo. Pergunto se alguém quer fazer algum comentário sobre Casimiro Cunha, sobre o amor de Cristo e sobre esse amor nosso, que é como a ganga, né? Que envolve o ouro. Exatamente, Marco. O que falou o exórdio, né? O exórdio, Jesus e os amigos. Esse finalzinho, que quando ele procurou, o que ele ajudou, ele não encontrou, procurou Judas, que o entregou com um beijo, Simão, que o negou 3 vezes, João e Tiago, que dormiram no horto. Por que isso, né? Mas, mesmo assim, ele nunca deixou de nos amar. Né? Por quê? Porque nós somos crianças ainda. E, como crianças, a gente exige muito, tem medo do amor de Cristo e exige muito. Verdade. Quando você falou, eu disse, meu Deus, casou bem certinho com o exórdio, esse poema. Sempre, né? Sempre Sim. casa. Mas é isso daí, né? É essa lição imorredora do Cristo, né? Que nos sustenta em espírito. Então, vamos continuar a leitura, se ninguém quer fazer nenhum comentário a mais. Deixa eu acrescentar alguma coisinha aqui. Por favor, Ilana, você sempre é bem-vinda aqui. Todos são bem-vindos, né? Liana. Você está chamando ela hoje de Ilana? Estou chamando de Ilana? Não, desculpa, Liana. É porque tem, né? O Aquino sabe, tem uma amiga nossa que trabalha conosco que chama Ilana. Daí Então, eu estou trocando os is aí. Então, desculpa, Liana. Pode dizer. Não, em relação à grande importância do amor na nossa vida, trazer especificamente para a nossa leitura do livro, né? Porque a gente percebe que, em algum momento, o André Luiz, ele questiona por que tanta preocupação em colocar os dois, né? O Adelino e Segismundo perto um do outro para consertar as arestas antes da concepção, através do amor, né? Através dessa mudança de comportamento. E essa concepção terá que ser feita através do sexo. E a gente vê que no nosso mundo é muito difícil você ter exclusivamente essa visão do amor no sexo, porque o sexo é muito procurado por aventura. E nessas aventuras há a concepção, em muitas situações, né? E pelo que a gente pode entender nesse processo todo de explicação de Alexandre, é que quando não existe o amor, existe a aventura, não existe o compromisso e há a concepção, corre-se o risco de se ter uma vida com problemas, biologicamente afetada por causa do sentimento que não estava presente, né? Então, quando a gente chega na doutrina espírita e a gente tem acesso a essas informações, a gente começa a perceber o quanto é necessário que a doutrina espírita chegue à humanidade, para que a gente tenha uma outra visão da procriação. Não é à toa que está havendo toda essa problemática
o trabalho dos espíritos, aí com o Alexandre e tantos outros ajudando, para que realmente ele consiga transformar o coração de Adelino, para que na concepção ele tenha realmente o sentimento de amor, que é a maior lição de Cristo, né? E assim possa nascer uma criança saudável. Se fosse como André Luiz disse, por que tanto? Vai e acabou, vai acontecer a concepção e tudo bem. Mas aí corria-se o risco de se ter uma vida com problemas de acordo com a concepção segundo a vontade de Deus, né? Que é através do amor. Muito bem colocado. E não somente, né, nas malformações congênitas, né, mas também na falta de amor que poderia gerar e desperdiçando uma encarnação inteira, né? Porque o objetivo daquela encarnação foi que Segismundo nasça em um lar de amor, para que o vínculo do amor entre Adelino e ele, e Raquel, quebre todo o processo. Se ele nascesse sem o fundamento básico do amor entre aquela criança, teria desperdiçado. Então, por isso o trabalho, né? O trabalho da estabilidade daquele processo todo da espiritualidade, né? As tentativas frustradas de Adelino em ter filho, não conseguir, para que somente quando ele tivesse realmente em condições de receber o Segismundo em amor, pudesse, então, ter a reencarnação de Segismundo, né? E fica aí como lição maior nesse processo, temos consciência da nossa responsabilidade na formação da vida no processo da concepção. Isso, muito bem colocado. Representa também, né? E não somente, né, também na formação da vida, né, mas na formação dos enlaces que nós criamos nos nossos relacionamentos, né? Seja relacionamento de casa, relacionamento entre amigos, né? Por quê? Porque essa convivência fraterna, né, que foi o objetivo da nossa reencarnação. Aí volto na fala do Guto, né? Tá, mas e aqueles que não conseguem ter filhos biológicos, né? Mas todo o enlace que ele está fazendo ali de relacionamento entre amigos, entre familiares, né? Entre amigos, entre familiares, esse congraçamento ali aqueles vínculos também necessários de espíritos que reencarnaram para poder quebrar muitas desavenças, não necessariamente dentro do meio biológico, né? Então, é isso aí, o amor expandido, né? E aí a gente vê a família também, o exemplo de Adriana, né? Não é à toa que a família é formada por determinados seres. Se a Adriana não veio nessa encarnação para ser mãe biológica, mas os sobrinhos estão ali e ela assume o papel de mãe também, cumprindo essa parte da vida do amor, né? Do amor de mãe, mesmo que não seja através da biologia, mas através do sentimento, do coração. Pois é. E, Adriana, você não é professora? Sou. E a quantidade de almas que você cuidou e já entregou para a sociedade, né, Liana? Você que também é Liana. professora. Aprendeu, Adriana, agora. Né, Liana? Você também que é professora. Uhum. É verdade. Quantidade de almas que vocês educam. Isso é educação materna, gente. E isso é amor. Isso é você colocar amor naqueles meninos e meninas e entregar para a sociedade. A mãe não faz isso? A mãe não cria o filho para entregar para a sociedade, né? É isso que vocês fazem, né? Ok. Algum comentário a mais? Não? Ok, então já são 9h08. Eu pergunto se
Alguém quer fazer algum comentário final? Eu queria. Por favor. Então, nessa questão, né, de maternidade, eu faço um serviço voluntário também junto com mães, né? E a minha turminha é gestante e bebês. E aí, assim, as mães são muito carentes de tudo, né? Financeiramente, emocionalmente. E cada uma tem filho, assim, uma que tem 9 filhos, sabe? Então, é um pai diferente do outro. E aí, essa questão, uma vez me veio assim na cabeça, a gente conversando depois da aulinha lá com as minhas colegas, né? Esses espíritos que vêm assim, porque são relacionamentos que onde não existe o amor, né, verdadeiro, né? É uma paixão ali, meninas novas. E esses espíritos que vêm, e muitos, assim, autismo, né? Outros tipos de deficiência física também. E são espíritos que teriam que estar encarnando e assim, então manda para essa aí, porque tem que encarnar nessa condição, e aí ela está acarretando mais um karma, ou espíritos de repente, outras situações em outras vidas, e que não seria o momento, mas acabou sendo o momento, então. Sempre são vínculos, né? Sempre são vínculos necessários, né? Só que é o seguinte, quando nós não nos programamos, por exemplo, né? E as ações resultam de nossas extravagâncias, né? De nossos intemperismos, nós criamos débitos, né? Nós criamos débitos espiritualmente falando, né? Devido a essas ações não pensadas. Então, criamos débitos. E aí, geramos um ser que vem, que tem uma ligação conosco, e por isso que fala que o amor, Paulo, né? Na carta de Paulo fala que, carta de Pedro, na primeira carta de Pedro fala que o amor cobre uma multidão de pecados, né? Então, vem sem programação, mas se a esse ser desperta aquele amor materno, aquele envolvimento todo, então tem uma confabulação espiritual, uma conformação espiritual ali, que os dois crescem. Os dois crescem. Mas se não existe isso, aí começa a criar os débitos. Tem passagens de Chico Xavier, de histórias de Chico, mostrando exatamente isso, né? E nós vimos, no caso, nesse livro que nós estamos dando, Missionário da Luz, né, de uma senhora que está até nesse livro aqui, ela, no plano da erradicidade, ela explicando que ela teve filhos e não gerou o amor necessário aos filhos que ela deveria gerir ali, porque ela se entregou ao trabalho, não sei o quê, e criou um débito energético grande com aquele espírito, né? Então, é isso. Essas pessoas que, não pela quantidade de filhos, não por isso, mas pelo envolvimento que ela tem com os filhos, né? Se ela não se entrega nesse amor materno, ela gera débitos. Gera débitos. Mas por que eu falei não necessariamente pelo número de filhos? Se nós pegarmos as nossas gerações de avós, era família de 10, 12 pessoas. Né? 10, 12 pessoas, mas o amor do pai, de mãe, ali batalhando, né? Então é isso. Então é a pouca construção do preparo familiar e o pouco amor dedicado à criação dos filhos que compromete esse vínculo espiritual.
Sim. Bem É, colocado. Eu quero também aproveitar a oportunidade e deixar uma sugestão. Tem um livro que se transformou em filme, um livro espírita, eu não lembro exatamente o nome do autor agora, que eu acho muito interessante a gente assistir e refletir sobre todas essas questões da maternidade, do planejamento, da vinda, da aceitação, da rejeição. O título do filme é Deixe-me Viver. Deixe-me viver. Não sei se alguém viu, mas deixa a sugestão. Vale a pena assistir. É do Luiz Sérgio, o livro. Exatamente, Luiz Sérgio. Tem um filme também. Tudo bem. Deixe-me viver. Ok. Alguém quer fazer algum comentário a mais? De finalização? Não? Então, Bianca, você pode fazer a prece de finalização? Posso sim, vamos lá. Vamos agradecer esse momento de luz, de reflexão. Senhor, Deus do universo, Mestre dos mundos, Deus, Pai, Mãe primordial, nosso Cristo planetário, nosso Mestre Jesus, nosso amigo, nosso irmão maior. A gente agradece com muito amor, né, por mais um momento de estudo, de reflexão, de amparo mais perceptível, né, que a gente consegue perceber essa sintonia de paz, de amor, vinda dos nossos irmãos de luz, dos nossos protetores, dos nossos guias, trazendo para a gente o bálsamo de cura para todos aqui presentes, encarnados, desencarnados, nos socorrendo, nos ajudando naquilo onde a gente mais precisa. E a gente quer, Senhor, continuar caminhando com fé, colocando em prática todas as virtudes que nos levam a mais próximo de Ti, que a Tua serenidade possa adentrar as nossas mentes, que possamos aceitar todos os desafios aí nessa nossa encarnação, buscando sempre aprender a confiar mais em nós mesmos, confiar na misericórdia divina, quando a gente consegue ter um coração aberto, um coração puro na bondade de poder realizar nossas tarefas com amor, com justiça, com caridade, e que a gente, nesse momento, a gente possa mentalizar fluidos de paz, de harmonia, para dentro dos nossos lares, para o nosso planeta, uma luz de cura verde envolvendo o nosso planeta Terra, e transmutando tudo em energia do bem, que a falange dos bons espíritos possam estar intuindo a gente, junto com nossa Mãe Maria, né, o exemplo do amor da nossa mãe querida, Mãe Maria, junto com o Arcanjo Miguel, né, aprendendo, né, combater o bom combate, e possamos ser mais humildes, mais caridosos, que a gente possa compreender mais, perdoar mais, né, confiar no amor do nosso Cristo que nos salva. Arcanjo Miguel, cortai tudo que há de negativo acima das nossas cabeças, abaixo dos nossos pés, do nosso lado direito, do nosso lado esquerdo, à frente e atrás. Príncipe da milícia celeste, quebra com tua espada as barreiras que impedem o nosso progresso. Com teu escudo, defenda-nos dos oportunistas e invejosos, e crava com tua lança
a língua daquele que tenta nos destruir, nos difamar. São Miguel, fazei com que andemos pelos caminhos retos e caminhos em busca de Cristo. Protegei a mim, minha família, meus amigos, todos aqueles que eu amo. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Bianca, pela prece final. Obrigado a todos pela presença no nosso estudo. Lembrando que o nosso encontro é são todas as quartas-feiras, às 19h45 até 21h15. Boa semana a todos e até a próxima quarta. Boa noite. Até a próxima. Boa noite, moçada. Boa noite, Boa noite, Márcio. Boa noite.